O meu olá a todos, mais uma vez trazendo a vocês esclarecimentos acerca do que está acontecendo, mais especificamente dizendo sobre o que está acontecendo e o que está para acontecer com relação ao Covid-19. Eu não estou aqui mostrando interesse financeiro, porque eu não tenho nada a ganhar com isso, nenhum interesse político, porque as eleições acabaram. Eu estou falando como um profissional de saúde. E mesmo que muitas pessoas pensem que a minha colocação seja uma colocação confusa, como assim, então o senhor não se preocupa com as pessoas que morrem, o senhor não se preocupa com essa pandemia, com pessoas que estão ficando doentes a cada dia, pessoas que estão indo para UTIs, as UTIs estão lotadas, apesar de vários hospitais de campanha terem sido fechados. Eu digo o seguinte a vocês, eu abro esse espaço para que haja uma reflexão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para criticar ninguém. Eu acho que é muito válido o ponto de vista em que as pessoas reflitam, em que elas pensem. O direito de cada um tem que ser respeitado. Isso se chama liberdade individual, que é garantido por lei dentro da nossa Carta Magna, que é a lei máxima do nosso país e que muitas vezes tem-se a sensação de que isso não está sendo cumprido. As pessoas estão sendo levadas mais pelo medo do que praticamente pela racionalidade do que realmente está acontecendo. Eu tenho visto aí alguns quadros em que estão tentando se criar várias republiquetas no nosso país. Por quê? Porque após uma determinação do nosso jurídico máximo, os chamados guardiões da Constituição, os estados começaram a tomar a frente na compra de vacinas, fechar contratos, fechar compras enormes de vacinas que ainda não são viáveis e autorizadas pela Anvisa, que é o órgão máximo relacionado à saúde. Ela não tem vínculo político, independente de vários estados que estão querendo fazer acordos, contratos e compras de várias vacinas, né? Principalmente, eu vou citar aqui a vacina da Coronavac, que está sendo prestes a ser produzida, perto de 48 milhões de doses. E existem vários estados que estão tomando o mesmo caminho por uma direção em que não há alinhamento com o governo federal, mas eles querem que o governo federal banque tudo, né? A grande verdade é essa. Eles estão querendo fazer uma aplicação de uma vacina que ainda não existe comprovação científica, a chamada fase 3, em que há testes com pessoas, e ainda dizendo que será obrigatória a vacina em alguns estados. Isso é uma falácia enorme. São pessoas que não conhecem o direito público, o direito que cada cidadão tem. Eu tenho visto que já está determinada a data para aplicação da vacina em São Paulo, que a partir do dia 25 de janeiro existe uma pressão enorme, e eles simplesmente querem que haja a compra dessas vacinas e que haja um financiamento do governo federal para se bancar a aplicação dessas vacinas. Tanto que está havendo uma troca de palavras no sentido de criar um tipo de problema para esconder o outro. Estão aí cobrando a nível de judiciário, a nível de Câmara, qual será o plano de vacinação do governo federal. Enquanto o governo federal, é claro que há de se dizer que eu não sou bolsonarista, mas
Existem situações em que eu concordo com o nosso presidente que foi eleito, e existem situações em que eu não concordo com ele. Eu acho que isso é normal para qualquer pessoa que pensa e que sabe julgar o que está acontecendo. Existem muitas falácias, estão cobrando agora do governo federal um plano de vacinação, sendo que eles simplesmente não autorizaram nada. São Paulo está partindo para o estado de bancarrota, seguida por alguns estados, como por exemplo o Paraná e o nosso estado, que é Santa Catarina. Estão indo assinar logo mais um protocolo de intenção de compra dessas vacinas, e pelo fato de eu ver que pelo menos na nossa região sul eu não tenho visto nenhum profissional, seja de qualquer área que seja, fazer algum questionamento ligado à aplicação dessas vacinas, ao uso dessas vacinas, eu me manifesto várias e várias vezes aqui. Então, o que eu digo para vocês? Nós estamos hoje passando pelo chamado estado de exceção. Em Santa Catarina, existe o chamado, entre aspas, segundo o que se lê, um chamado estado de sítio, um bloqueio completo em que haja algo chamado estado de exceção. O próprio estado irá começar a supervisionar e começar a barrar pessoas na rua, começar a prender pessoas na rua, pelo que se entende, pelo que se foi dito, comércios fechados a partir da meia-noite até às 5 da manhã, o chamado toque de recolher, o que é inconstitucional, e isso irá chegar em um ponto em que irá se partir para as vias de fato. Apesar de toda a democracia que nós temos, isso mais uma vez irá para uma judicialização e haverá uma pressão cada vez maior para forçar você a abrir mão dos seus direitos. São pessoas com medo em casa, naquele pavor, pessoas que estão fechando comércios, pessoas que estão passando dificuldades, e há de se dizer que o governo federal, no meu entender, ele não vai ter dinheiro para sempre para bancar o auxílio emergencial. O Covid, ele mata menos do que várias outras doenças que já existem de forma endêmica no Brasil. Então, eu faço uma pergunta para vocês: por que todas essas outras doenças não foi usado um trabalho intenso para o tratamento dessas doenças? Há de se dizer, penso eu, que queira Deus que não exista algum interesse maior na venda dessas vacinas da China. Um país que a cada 5 anos aparece simplesmente quando eles estão passando por uma crise financeira, um país comunista, aparece um vírus em que eles ganham milhões de dólares, bilhões de dólares, os ricos estão ficando mais ricos e a população tem que ficar em casa. Não se tomam atitudes mais efetivas para se resolver esse problema. Não se tem paciência quanto a isso. Pessoas que estão sofrendo, estão vivendo algo assim assustador, que a cada dia empurra as pessoas para dentro de casa, principalmente aquelas chamadas que têm medo e não pensam com racionalidade. Então, veja bem, eu digo a todos vocês, é um problema? É um problema. Mas o nosso país, apesar de todas as dificuldades, ele já passou por dificuldades maiores, algo que as pessoas não veem. As dificuldades sempre existem e aparecerão dificuldades maiores. O que nós não podemos é nos deixar levar por uma pressão vinda de governantes que nós colocamos lá dentro e que por algum tipo de situação, de cobrança, de interesse, seja político, ideológico ou financeiro, aceitar esse tipo de coisa. Chegou a hora de cada um pensar o seguinte: enquanto eles seguem o dinheiro, enquanto muitos seguem o dinheiro, esses bilionários que existem aí, nós temos que seguir
o apoio da população, questionar, cobrar do político que você colocou lá dentro e continuaremos nessa luta, expondo a situação para todos vocês. Fica o meu grande abraço e fiquem bem. Até mais a todos.